Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, no famoso texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. E enquanto vamos abrindo, crianças, nessa manhã eu já vou dar a dica do que vocês vão desenhar aí, tá bom? Vocês vão desenhar um altar. Lembra quando a gente pensa assim no Antigo Testamento? Lembra aqueles dias dos judeus, dos hebreus? Você vai desenhar como se fosse assim um altar de pedras, tá bom? E em cima desse altar, você vai colocar um coração. Você vai desenhar um coração, tá? Então você vai desenhar isso, tá? Um altar e um coração em cima dele. E ouça também, crianças e adultos, com atenção à leitura da infalível, inspirada e inerrante história da redenção. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quéside, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, fala conosco nessa manhã, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, numa história tão conhecida, mas que guarda tantos detalhes cruciais para a nossa santificação, para a nossa fé, para a nossa esperança. Aumenta também o nosso amor, em nome de Jesus. Amém. Certamente, se eu perguntar para você dos maiores atos de amor da história, que você tem conhecimento ou memória, você poderia recapitular alguma poesia que você gosta, alguma coisa bem épica ou epopeica, alguma novela, alguma cena de um filme. Mas comigo, normalmente, é quando eu vou pregar em casamento e eu passo ali por aquele texto de 1 Coríntios 13, 2, e eu te confesso, ali estão algumas das coisas mais absurdas que o amor pode incitar numa
pessoa. Quando em 1 Coríntios 13:2, o apóstolo Paulo, dizendo que ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Que amor é esse que incita uma fé que move montanhas? Ou quando ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Que amor é esse, meus irmãos? Que seria capaz de levar uma pessoa a não somente dar todos os seus bens aos pobres, mas queimar o seu próprio corpo. Meus irmãos, qual é o tamanho do verdadeiro amor? Qual é o custo de se mostrar verdadeiro amor? O texto de hoje fala de fé que leva à obediência, fé que alcança a redenção, mas a custo da maior demonstração de amor de todos os tempos. Vamos ver em algumas partes, meus irmãos. Esse texto realmente parece o roteiro de um filme, então nossos pontos são definidos pela própria trama desenrolada aqui. Primeiro, vamos ver a tensão da obediência na vida do crente. A tensão da obediência na vida do crente. Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, se não bastasse Abraão já ter passado por várias coisas na vida dele, Deus iria submetê-lo à maior de todas as provações. No versículo 2, ele vai falar, Abraão, toma o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e ali você vai oferecê-lo em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu sei que você conhece essa história, mas deixa eu reagir como se fosse a primeira vez, tá? Pode ser? Como é que é? Quê? Você vem lendo 22 capítulos de Gênesis com uma esperança e de repente, muda tudo. Um ponto de virada que ninguém poderia esperar, meus irmãos. A perplexidade que nós ficamos com o comando de Deus aqui é tremenda. Ele manda Abraão matar o seu filho. E um monte de perguntas surgiria na sua cabeça e na minha nesse momento, mas isso aqui não vai contra a lei moral de Deus? Que mandamento é esse? Como que um pai mataria o seu próprio filho? É interessante, meus irmãos, os comentaristas, eles mesmos, já conhecendo esse texto, eles ficam perplexos. Calvino, por exemplo, quando analisa essa passagem, ele diz o seguinte, Abraão deve ter ficado violentamente agitado e cheio de perguntas, quando Deus lhe demandou tamanho absurdo. E é verdade, meus irmãos. Essa seria a reação de cada um de nós, ou de qualquer um de nós. Mas o que talvez seja ainda mais absurdo é a maneira como Abraão reage. Ele não levanta questionamento, ele não levanta dúvida, ele levanta obediência. E o versículo 3 nos diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Prontamente, sem hesitação, Abraão obedece. Sabe quando Paulo vira lá em 1 Coríntios 11:1 e fala assim, sede meus imitadores, pois eu imito a Cristo. É isso que Abraão está nos dando exemplo nessa manhã. Da obediência que não questiona, da obediência que diz, se Deus está mandando, eu tenho que fazer. É claro, meus irmãos, nós ainda podemos aqui especular um tanto da psicologia por trás do que está acontecendo, eu vou fazer um pouquinho disso, mas é impressionante de que Abraão está disposto a obedecer, ainda que seja tenso, ainda que seja difícil. Isso nos ensina um tanto. Mas agora, meus irmãos, veja, não é uma obediência para resolver uma coisa aqui agora, é uma obediência que vai envolver uma jornada agonizante. Olha os elementos que começam a aparecer daqui em diante. Primeiro, eu quero que fique bem claro que dentro da ordem de Deus, no versículo 2, fica bem claro que Isaque era um filho muito estimado. Você percebeu o adjetivo? Toma Isaque, está vendo aí no versículo 2, teu único filho, a quem amas. Deus sabe muito bem o que ele está pedindo. Deus sabe que Isaque ocupava um lugar de amor.
E pensa só na história, meus irmãos. A essa altura do campeonato, Ismael, o outro filho de Abraão, que foi gerado pela concubina Agar, já havia saído de casa. Não havia outro filho com quem dividir esse afeto, agora só havia Isaque, era o único filho. Eu sei muito bem que os pais aqui, presentes, conseguem começar a perceber a tensão do que está acontecendo aqui. Eu já conversei com alguns pais que têm apenas um filho, e aí, à medida que você tem um filho só, qualquer circunstância da vida, muitas vezes porque Deus não deu outros filhos, a gente começa a concentrar muito das nossas expectativas e dos nossos sonhos naquela criança. E a jornada agora vai ser dura, meus irmãos, porque o texto vai dizer, então, que daqui para frente, essa seria uma jornada basicamente de 3 dias, de Berseba até esse local ali no Monte Moriá, uma distância de mais ou menos 50 milhas ou 72 quilômetros. 72 quilômetros, em 3 dias. Mas o texto nos diz no versículo 4, olha o detalhe do versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Você está vendo que essa caminhada de Abraão foi uma caminhada que ele enxerga as coisas à distância, coloca o seu foco e segue em frente, como o autor de Hebreus falou lá no capítulo 11 de Hebreus. Isso tem sido a forma de caminhada de Abraão e sua família desde o momento que ele foi chamado por Deus lá atrás, em Gênesis capítulo 12. Aquele que ergueu os olhos e mesmo sendo velho, mesmo sendo peregrino na terra, um nômade junto com a sua família, ele olha à distância as promessas de Deus, a cidade que é construída não por mãos humanas, mas cujo arquiteto é o próprio Senhor, e ele vai, é assim, meus irmãos, é a fé que vai impulsionando Abraão a seguir em frente. E no versículo 5, então, nós lemos que ele vira para os seus servos e fala: esperem aqui, eu e o rapaz iremos lá e depois de adorarmos, voltaremos para junto de vocês. Perceba que ele usou o plural aí na hora de voltar, né? Guarda o plural aí, tá? Guarda o plural. Segura esse plural aí, tá? Mas o texto diz, versículo 6, acompanhe comigo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Meu irmão, você consegue imaginar essa caminhada de Abraão com Isaque até o holocausto? Daquele ponto até o... Eu acho que esse é o ponto do texto que mais me dói, sabia? Esse é o ponto. Porque aqui, meus irmãos, e me permita, eu só posso especular o que estava passando na cabeça de Abraão nesse momento. Ele olhando para o seu lindo filho Isaque, a quem ele amava, e pensando: esse menino nasceu depois de longos anos de espera paciente. Esse é o filho da minha velhice e da velhice da minha mulher. É o filho que iria nos trazer conforto na nossa idade avançada, que nos traria alegria mesmo sendo velhos, vendo a alegria dele. Mas ainda mais, esse menino representa as promessas de Deus, a esperança para o futuro. Todas as promessas de Deus, e presta atenção, porque de alguma maneira, ainda que eu esteja especulando, eu sei, meus irmãos, que eu estou falando que não está escrito no texto bíblico, mas eu só quero mostrar para vocês o que os nossos pensamentos podem fazer quando nós estamos diante de grandes dilemas da vida. Eu fico pensando, Abraão tentando concatenar o mandamento de Deus com o que Deus havia prometido antes, e Abraão sabia, todas as promessas de Deus, todas, estão na cabeça dessa criança. Era um teste verdadeiro, meus irmãos. E a pergunta que não quer calar, ela acaba vindo, né? Porque Abraão sabia que ela viria. Versículo 7, veja comigo. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar um pai ouvindo uma pergunta dessa, meus irmãos? Papai, eu estou vendo aqui, tem o combustível, tem a lenha, cadê? Cadê o animal que a gente vai sacrificar? E a resposta de Abraão, no versículo 8, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Meus irmãos,
Abraão sabia que Deus haveria de adequadamente provisionar aquilo que era necessário nesse momento. Ele confiava em Deus. Ele confiava em coisas impossíveis. Ele enxergava pela fé aquilo que os homens não poderiam enxergar. E nessa cena apoteótica, meus irmãos, essa cena fulcral, porque Abraão crê, mas ainda não sabe como vai acontecer. O texto nos diz no versículo 9 que então eles chegam naquele lugar de morte, que Deus havia designado. O texto deixa bem claro, Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Meus irmãos, isso aqui não é ficção. Nós não estamos falando de um romance da Jane Austen. Não estamos falando de uma criação alegórica do 3º ou 4º século da igreja. Nós estamos falando da história real de um pai que colocou o seu próprio filho sobre um altar. E chegou na iminência de fazer o que ele ia fazer. O versículo nos diz, o versículo 10, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão realmente ia fazer isso. E eu quero que você faça uma pausa aqui e reflita comigo sobre algumas questões éticas e morais muito complicadas desse texto. Meus irmãos, é inimaginável pensar que o Deus do certo e do errado, o Deus moral, requeriria a Abraão sacrificar o seu próprio filho como uma oferta de fogo. Porque, veja, meus irmãos, eu quero que você entenda que quem está lendo esse texto, a audiência original, são os israelitas nas planícies de Moabe, que estavam ouvindo de Moisés o relato dessa história. Moisés quem registrou Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles estão ouvindo essa história, e eles estão pensando assim, mas de que maneira o nosso Deus é diferente dos deuses pagãos a quem nós acabamos de servir? Os deuses do Egito. Porque os deuses do Egito e tantos outros deuses das nações gentílicas é quem praticavam sacrifício humano. Eram eles quem exigiam esse tipo de coisa. Você já deve ter ouvido falar sobre Moloque, por exemplo. E Deus, claramente na sua lei, condenava esse terrível pecado. Levítico capítulo 20, versículos 1 a 5. Você pode ler depois, está lá. Deus condenava sacrifícios humanos. Então, meus irmãos, eu quero que você entenda que não é o que parece ser, porque claramente Deus não tinha interesse ali na morte de Isaque, mas Deus está levando as consequências do pecado do homem até a última instância. Nós vamos ver isso, essa relação de sacrifício até a última instância, e pedindo algo inimaginável, especialmente pedindo algo ao coração de Abraão. Eu quero que você pense comigo sobre isso. Deus está pedindo a Abraão para matar a esperança do futuro no coração dele. Ele está pedindo para escolher Deus em vez da própria esperança do futuro. Meus irmãos, quantas vezes na nossa vida Deus vai fazer conosco exatamente a mesma coisa que Ele está fazendo com Abraão? E quão difícil é nós largarmos coisas que nós profundamente amamos e temos na mais alta estima do trono do nosso coração. E o que poderia ser mais adequado do que a ideia do próprio filho? Eu estava lendo o pastor Tim Keller no livro Deuses Falsos. No primeiro capítulo desse livro, ele brinca um pouco com a história de Abraão. E ele conta ali uma história interessante sobre uma moça da igreja dele e da sua esposa, chamada Ana. E o sonho dessa mulher, Ana, era ter filhos. E ela fazia disso a meta da sua vida. E falava disso com todo mundo, chorava nas reuniões de oração. E um dia Deus, de fato, abençoou. Deu o filho que ela tanto queria. Acabou tendo 2 filhos. Mas com o passar dos anos, esses filhos foram apresentando vários problemas. O filho mais velho na escola se tornou um rapaz extremamente rebelde, difícil. O filho mais novo tinha problema de déficit de atenção. E essa moça começou a frequentar terapia, e ali na terapia mesmo, ela começou a perceber, a terapeuta junto com ela, que grande parte do problema dos filhos era causado pela própria mãe. Uma mãe
que acho que Coruja nem descreveria quem é essa mãe, uma mãe que idolatrava os seus filhos e estragava os seus filhos com uma maternidade precária, com uma maternidade mimada. Meus irmãos, muitas vezes até mesmo as bênçãos mais desejadas do coração do homem, Paulo vai explicar para a gente em Romanos capítulo 1, versículos 21 a 31, que até mesmo essas coisas boas, se invertidas na relação de adoração, se nós suprimirmos a Deus e sua divindade e exaltarmos as coisas criadas e colocarmos essas coisas no lugar de Deus, filhos, esposa, trabalho, dinheiro, sucesso, celebridade de Instagram, o que você pode imaginar na sua vida. Se você fizer essa relação, isso vai te estragar. Isso provavelmente vai estragar a bênção também. Meus irmãos, esse é o grande problema da idolatria. Ainda que o texto não esteja discutindo a idolatria de Abraão, certamente Deus está tratando com o coração do seu servo Abraão, assim como Deus está tratando o nosso coração nessa manhã. Aonde está o seu mais alto amor, meu irmão, minha irmã? Quem ocupa o centro do seu coração nesse momento? Se eu tivesse condição de entrar bem aí, dar um pulinho dentro do seu coração, fosse entrando pelos labirintos do seu coração até chegar à sala do trono do seu coração, e eu desse uma olhadinha quem está sentado no trono, eu te pergunto, quem está lá? O que está lá? O que é que tem ocupado sua mente, seu coração, seu tempo, suas ansiedades, sua falta de sono à noite? O que é que está lá? Deus, meus irmãos, tem um altíssimo interesse em tratar do nosso coração, ao mesmo tempo que nos chama à obediência. A vida inteira de Abraão, meus irmãos, preste atenção, antecipava esse momento. E os israelitas estão lendo toda a história de Abraão e falando assim, nossa, essa é a nossa história. Assim como Abraão foi forçado a sair do Egito com Sara, lembra? Lá no passado. Israel também saiu do Egito pelas pragas de Deus. Assim como Abraão e Sara precisaram depender de Deus para comida e alimento, Israel precisou depender de Deus para comida e alimento no deserto. Assim como Deus estava pedindo o primogênito, ou pelo menos o filho mais importante de Abraão, Deus pediria na 10ª praga lá do Egito o primogênito, não é verdade? Você está percebendo que o tempo inteiro Deus está ensinando Israel sobre obediência a despeito das circunstâncias e está nos ensinando sobre obediência a despeito das circunstâncias. Deus não vai dar o que você quer muitas vezes, porque Ele está te ensinando a confiar em obediência. Deixa eu ser mais claro, servo de Deus e serva de Deus. Deus pode não dar o candidato político que você quer, porque Ele está te ensinando obediência e dependência de Deus. Deus pode não dar as circunstâncias de trabalho que você quer, porque Ele está te ensinando obediência e dependência de Deus. Deus pode não dar uma condição de saúde que você tanto almeja, porque Ele está te ensinando obediência a despeito das circunstâncias e dependência do Senhor. Deus pode não dar, muitas vezes, a circunstância de relacionamentos internos na sua família, ou a dinâmica com alguns colegas, porque Ele está te ensinando obediência a despeito das circunstâncias e dependência de Deus. É isso que Deus faz, meus irmãos. Deus está aprofundando o caráter daquele servo e desses servos, refinando a nossa fé pelo fogo, 1 Pedro capítulo 1, para que a nossa fé seja mais pura do que todos os metais preciosos desse mundo, e assim o nosso caráter se assemelhe ao caráter de Cristo em todas as coisas. Se é verdade que existe uma tensão de obediência para a qual Deus nos chama, preste atenção, meu irmão, minha irmã, porque esse aqui é basicamente o nosso segundo e penúltimo ponto. Uma hora eu vou chegar no final desse sermão, mas fica tranquilo, eu vou chegar. O mesmo Deus que demanda obediência, provê graça para servir. Veja a provisão de Yahvé. Veja, a cena é, Isaac está deitado no altar. Tudo estava literalmente na ponta da faca. Todas as promessas de Deus. E sem que Abraão soubesse, versículo
11, uma voz vem do céu. Versículo 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Você percebe as palavras desse texto? Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Houve uma investigação, houve uma sondagem da natureza espiritual do seu coração, e agora ficou provado, está atestado visivelmente, o temor que você tem pelo Senhor. E o anjo impede Abraão, ele fala: não mate o seu filho, não faça nada a esse rapaz. E então, meus irmãos, de uma forma casualmente sobrenatural, Deus tira os olhos de Abraão do altar e do seu filho e fala para ele olhar para trás. Ele fala: Abraão, dá uma olhadinha para trás. E no versículo 13, quando Abraão olha para trás, ele vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E ali, meus irmãos, pela soberania de Deus, estaria quem seria sacrificado no altar. E veja a reação de adoração de Abraão no versículo 14. Olha comigo, versículo 14. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deus é quem traz provisão. Deus é quem resolve a situação do homem. Não foi Abraão que resolveu, foi Deus. E meus irmãos, para os judeus, eu quero que você perceba a profunda significância desses versículos 13 e 14 na história do povo hebreu. Porque o local que foi denominado o Senhor proverá é o Monte Moriá. O Monte Moriá, meus irmãos, na história de Israel, ocuparia um lugar muito importante no coração desse povo. Porque, de alguma maneira, todo o sistema sacrificial de Israel estaria agora preso à ideia do que está acontecendo nesse versículo. Daqui em diante, nesse monte, e depois você pode ler a 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, você vai perceber que o rei construiu o templo exatamente lá na frente, nesse monte, neste local que se chamaria Jerusalém. Jerusalém. Então, toda a história de Israel, tá? Imagina você é um israelita ouvindo Moisés contando toda essa história. Ele está ouvindo, ele está falando que Abraão sacrificou lá, aí de repente aconteceu a Páscoa, depois da 10ª praga. E na Páscoa houve um sacrifício de libertação. E no deserto, quando eles vagavam, agora Deus instituiu um tabernáculo. E esse tabernáculo lembrava agora da necessidade de um sacrifício que era feito para expiação dos pecados do povo. E depois o templo, neste local, substituiria o tabernáculo. E Deus ensinando Israel a pensar sobre a necessidade de sacrifícios. Sacrifícios para expiar pecados. Você entende o que Deus está ensinando para Abraão naquele momento, meus irmãos, e ensinando a nós? Abraão, não é a promessa que está sendo sacrificada. A promessa é sobre um sacrifício. Não é com Isaac. Esse texto tem tantos elementos, meus irmãos, eu podia ficar falando de Jesus aqui o resto da manhã, até 2 horas da tarde, se vocês quiserem. Abraão levou 3 dias, para fazer essa jornada. 3 dias que o autor de Hebreus vai nos explicar lá no capítulo 11, versículo 19 de Hebreus. 3 dias em que Abraão tinha expectativa, através daquela ordem insana de Deus, de que Deus teria poder para cumprir as promessas, inclusive se fosse o caso de ressuscitar o seu próprio filho dos mortos. Está escrito lá em Hebreus capítulo 11. Esse é o tamanho da fé de Abraão. Ele falou assim, imagina Abraão pensando, né? Deus falou que vai fazer, Deus falou que vai fazer, Deus falou que é Isaac. E mandou matar Isaac. Faz a matemática. Faz a matemática aí. É para matar Isaac, mas é Isaac que vai ser a promessa. Tem que matar Isaac, Isaac. Então vai ressuscitar, ué. Não é? A fé que crê
em coisas absolutamente impossíveis, como uma pessoa voltar dos mortos. Você entende, meus irmãos, que aquele cordeiro sacrificial que aparece ali atrás, aquele carneiro, aquela provisão de Deus que toma o lugar de Isaac, para que Isaac não morresse, alguém tinha que morrer no lugar dele, era o que Deus estava ensinando. E não era qualquer um que morreria, era o mais precioso de todos os preciosos, o Filho de Deus, sem pecado, enviado a esse mundo voluntariamente, que viveu pela fé, que obedeceu a Deus em todas as coisas, que foi imolado por um povo que não merecia salvação, que depois de 3 dias, reverteu a situação de morte para a situação de vida. Meus irmãos, Deus provê aquilo que Ele requer. Ele sabe que Abraão não teria obediência suficiente para resolver o problema do pecado. Dele, de Sara, de Isaac, dos israelitas. Ele era o pai da fé, mas ele era apenas um pecador. Somente o sacrifício perfeito de Deus, homem perfeito, Deus perfeito, poderia resolver esse problema. E miraculosamente, ao 3º dia, o cordeiro que foi colocado sobre o altar ressuscitou dos mortos. Esse é o antigo, conhecido e ainda surpreendente Evangelho de Cristo Jesus. Pelo perdão dos nossos pecados, Deus fez isso. E aí você pensa, meu irmão, pastor, por que Deus faria um negócio desse? Veja que nós, costumeiramente, terminamos a história de Isaac e Abraão no altar ali, né? Isaac no altar, nesse versículo 14. E a gente ensina para as nossas crianças até o versículo 14. Só que, meus irmãos, a Bíblia não para no versículo 14. E hoje, propositalmente, a nossa perícope, a gente ficou até os versículos adiante, até o versículo 24. Porque o que Deus está ensinando está nos versículos seguintes. Veja que agora, você tinha que ensinar isso para os seus filhos, que o anjo bradou do céu uma segunda vez, versículo 15. Olha aí, de novo. O anjo bradou a Abraão, versículo 16, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. O anjo que parou o assassinato é o mesmo que abençoa. E ele diz: jurei por mim mesmo. Que anjo é esse que jura por si mesmo? Que não é qualquer anjo que jura por si mesmo não, né? Não é Miguel, não é Gabriel. Só um tem condições de ser enviado por Deus e jurar por si mesmo, senão a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus. E nesse momento de reversão de morte para a vida, ele confirma para Abraão as antigas promessas, ele dá a estrutura todinha, o roteiro todinho das promessas, versículo 17, que deveras te abençoarei, olha aí a bênção, e certamente te multiplicarei, olha a multiplicação, e tua descendência será como as estrelas dos céus e a areia na praia do mar. Nós já ouvimos isso antes. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Será uma descendência poderosa para avançar como exército de Deus sobre a terra, o reino do Senhor. E nela, na tua descendência, versículo 18, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E ali mesmo, meus irmãos, um pouquinho depois daquele tempo, Deus já começa a cumprir tudo isso. Os versículos 20 a 24, aqui agora, resumindo para a gente, vão falar agora do irmão de Abraão, Naor. E toda a linhagem familiar que vem dele. Curiosamente, são 12 filhos que são contados aí, tá? 12 filhinhos. Curioso, né? O texto só dando dica para a gente. 12 filhos relatados aqui, já está antecipando lá, Israel está falando, eu sei desse negócio de 12 filhos, já vi esse negócio de 12 filhos antes. Inclusive ele menciona Rebeca, nesse texto ainda, quem que vai ser Rebeca? Partidão, né? Está vendo o texto? Isaac não vai morrer, Isaac vai casar, gente. Deus vai alegrar essa família, Deus vai multiplicar os filhos. Tudo que parece na balança da vulnerabilidade aos olhos dos homens, Deus reverte em bem, em bênção. Fica tranquilo, Abraão.
Eu estou cuidando de você. Isaac, fica tranquilo, Isaac, eu estou cuidando de você. Sara, mamãe, fica querida, Sara, eu estou cuidando do seu filho, estou cuidando do seu marido, estou cuidando de você. Todo o desenvolvimento das bênçãos de Deus, não só para os hebreus, mas para toda a igreja de Cristo Jesus, porque nós somos os filhos de Abraão, aqui, nós, estava amarrado no sacrifício do Filho. No sacrifício do Filho de Deus, o descendente de Abraão, Gálatas 3, 15 e 16. Nós teríamos esperança. Meus irmãos, eu olho para esse exército é o que a Bíblia está dizendo, um povo eleito e santo que avança sobre a terra, o reino de Deus, e vejo o cumprimento claro do que Deus prometeu na sua palavra. Claro. A oportunidade de nós anunciarmos o Filho da promessa, de falarmos do Senhor, de proclamarmos as suas maravilhas. A oração tão bonita que o reverendo Silvio Biso fez hoje, nesse culto, quando após orar pelos aniversariantes e pelas famílias, ele falou: Deus abençoe os aniversariantes, abençoe esses casais, porque através de famílias fortes que a sociedade será transformada. Você pegou essa parte da oração que ele falou? Eu falei assim: rapaz, ele está dando spoiler do meu sermão, fica quieto, Silvio. É assim, meus irmãos. Você está preocupado, meu irmão, com situação política, econômica, social. Você está preocupado com o dia de amanhã. Você está preocupado com seus filhos. Está preocupado com o seu casamento. E Deus manda a gente olhar para as promessas registradas na infalível palavra de Deus. Olha para elas. Meu povo avançará sobre a terra. Meu povo avançará sobre os inimigos. O inimigo das nossas almas, que também foi falado hoje neste culto, não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. O domínio pertence a Cristo e nós reinaremos, estamos reinando com Ele nesse momento. Então, por que nós estamos ansiosos, meus irmãos? Deus não ficcionaliza o maior ato de amor de todos os tempos. Ele fez o maior ato de amor de todos os tempos. Por amor, Ele derramou dons sobre a igreja. Por amor, Deus transporta os montes. Por amor, Deus deu todos os seus bens aos pobres. Por amor, Ele entregou o seu próprio corpo para ser queimado por nós. Todas essas coisas aconteceram. E porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós beijaremos o amor um dia. Nós abraçaremos o amor um dia. Nós estaremos eternamente na presença do próprio amor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, se nós tivéssemos todos os dons, todas as habilidades, toda a fé, todos os bens aos pobres e todos os sacrifícios, mas não tivéssemos amor, de nada valeria. Mas nós te exaltamos, Pai bendito, nesta manhã, porque Tu nos entregaste o próprio amor vivo, para que em Cristo Jesus, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia e no seu amor, nós pudéssemos amar como Ele ama. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós declaramos a Tua grandeza nessa manhã. Nós o adoramos, Senhor, e rogamos que pelo amor que Deus nos concede, sejamos capazes de obedecer a Deus, sacrificando ídolos no nosso coração, nos desfazendo até mesmo das coisas que são mais preciosas, mas não idolatrando, não divinizando essas coisas em lugar do Criador divino. Senhor, ensina-nos a posicionar cada bem de Deus em nossas vidas para adorarmos a Deus
E assim, Senhor, o Senhor nos ajudará a cuidar dos nossos casamentos, dos nossos filhos, do nosso trabalho. O Senhor nos ajudará a nos envolvermos nessa sociedade, na política, na economia, na arte, na cultura, no pagar dos nossos impostos. Em tudo, Senhor, em tudo. Nós honraremos as autoridades. Sim, Senhor, nós faremos isso por amor. Por amor e obediência a Deus, nós aprenderemos a ser peregrinos numa terra que não é nossa, como ouvimos na oração hoje. Por amor e por obediência a Deus, não importa se é no Brasil, na Babilônia, na China, na Europa, nos Estados Unidos, o teu povo continuará prosperando e avançando o teu reino sobre a terra. Nisso nós cremos, Senhor. Abençoa a tua igreja e fortalece a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de pé?